Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6 e leiamos do versículo 1 até o versículo 6. Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler, meus irmãos, Gálatas capítulo 6, verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Meus irmãos, nós temos conversado sobre a temática de ser a igreja que devemos ser. Ou que igreja nós devemos ser? Veja, não é a igreja que queremos como algo impossível de fazer. É a igreja que devemos ser à luz do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E nós começamos falando que nós devemos ser uma igreja com uma alta vocação. Ou seja, um chamado que está acima de qualquer chamado nessa terra. Lembrando que nós somos um povo, uma raça eleita, como propriedade exclusiva de Deus. Nós lembramos também, meus irmãos, e falamos que a igreja que devemos ser é uma igreja que tem compromisso. O compromisso não é, meus irmãos, com a liderança meramente a homens, voltado a homens, mas ao Senhor da igreja. E quando nós nos comprometemos com aquele que é o cabeça da igreja, nós também nos comprometemos com a sua igreja. Porque Cristo, como cabeça da igreja, pagou um alto preço e se comprometeu com ela, ao ponto mesmo de afirmar: eu estou com vocês em toda missão, em todo tempo. Depois, meus irmãos, na semana passada nós falamos que uma igreja, a igreja que devemos ser, é uma igreja que tem uma esperança viva. Não uma esperança que pode ser tirada, não uma esperança, meus irmãos, que é solapada pelos os ditames dessa terra, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, mas é uma esperança que está acima das circunstâncias. Uma esperança que crê na ressurreição de Cristo, que crê que Ele se relaciona conosco. Uma ressurreição ou uma esperança viva naquele que é Senhor. E hoje, meus irmãos, eu quero falar que a igreja que devemos ser é uma igreja que vive em cuidado mútuo. Uma igreja que vive em um cuidado mútuo. Um dos mandamentos, meus irmãos, uma das ordens que mais aparece no Novo Testamento diz acerca da mutualidade. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: não mordeis uns aos outros. E eu tento até hoje entender o que Paulo quer dizer como não morder um ao outro. Mas a verdade, meus irmãos, a ideia básica é que nós temos uma responsabilidade uns para com os outros. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver 3 aspectos da vida do povo de Deus que se resumem em uma vida daqueles que são de Cristo e que se envolve num esforço de cuidado mútuo. Ou simplificando, meus irmãos, nos sentirmos cuidados e cuidadores do ambiente do povo de Deus. E vivendo assim, nós seremos felizes e prontos para participar da obra do Senhor aqui nessa terra.
Meus irmãos, essa carta que nós acabamos de ler, um trecho da carta, já finalizando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, ela foi escrita provavelmente entre o ano 48 a 49, a tradição, ela diz entre um período 48 a 55 depois de Cristo. Porém, meus irmãos, eu acredito que ela foi escrita em 49 depois de Cristo, porque o assunto que Paulo trata aqui é um assunto que está intimamente ligado ao que foi discutido no Concílio de Jerusalém no ano 48 depois de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que esta carta, ela está baseada, como as outras cartas que o apóstolo Paulo escreve, dentro de um contexto. Veja, Paulo escreveu aos Gálatas, uma comunidade de igrejas na região da Galácia, e ele o faz em resposta à infiltração de falsos mestres que pregavam a necessidade de seguir a lei judaica para a salvação, que deveriam se circuncidar. Era como que você pode seguir Jesus, mas você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Você precisa de Jesus e a guarda de dias, você precisa de Jesus e alguma dieta alimentícia, você precisa de Jesus e seguir a tradição judaica. E o propósito da carta, então, meus irmãos, é defender o evangelho da graça e reafirmar que a salvação é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo e não por obras. Mas quando o apóstolo Paulo se dirige a esta igreja, já quase que finalizando esta carta, Paulo já havia começado um assunto que preocupava o seu coração, que diz respeito, meus irmãos, ao auxílio mútuo, ao cuidado de uns para com os outros. E eu quero, meus irmãos, destacar pelo menos 3 facetas, pelo menos 3 lados deste cuidado mútuo que a igreja deve ter. Essa palavra não é a palavra para um segmento da igreja, para a liderança ou para um grupo de inclusão da igreja. Não é para todo crente. É para todos nós. Em primeiro lugar, o cuidado mútuo, ele passa pela correção mútua. O cuidado mútuo, essa mutualidade, esse cuidado de um para com o outro, passa pela correção mútua. Olha o versículo 1, meu irmão, minha irmã, e é interessante porque esse primeiro verso, ele traz esse aspecto, os irmãos corrigem uns aos outros, e eles devem fazer isso em amor e em brandura. Olha lá, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Meus irmãos, Gálatas, essa carta, ela é fundamental para o entendimento de como nós nos tornamos parte do povo de Deus. E nós sabemos que isso é feito pela fé somente, e agora que nos tornamos o seu povo, o povo de Deus, nós devemos viver como um povo chamado por Deus. E veja, é interessante porque Paulo aborda que nós devemos viver como um povo chamado por Deus, movidos pela fé, que opera, uma fé operante em nós e que atua no meio em que nós vivemos. E após, meus irmãos, muitas sessões aqui nessa carta, insistindo de como nós nos tornamos parte do povo de Deus, agora o apóstolo Paulo vem mostrando como é que a gente vive assim. Como que nós devemos viver? Veja, a liberdade que nós temos em Cristo não pode ser usada como uma desculpa para o mal, para o pecado. Lá no capítulo 5, Paulo é categórico em dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para um serviço em amor, para o crescimento no seu espírito, como um maravilhoso fruto. E agora, meus irmãos, Paulo continua abordando esse assunto aqui no capítulo 6. O capítulo muda, mas o assunto, ele não muda. O que ele está querendo mostrar, meus irmãos, é o fruto do Espírito na prática. Andem no Espírito, andemos no Espírito. E como que isso se dá?
Veja, meus irmãos, o que é uma igreja cheia do Espírito? O que é uma igreja que é movida pelo Espírito? Muitas vezes, meus irmãos, a ideia popular que vê por aí, que é uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que, me perdoe a palavra, faz marabolismos externos e coisas a fim de serem vistos pelos homens. Mas é interessante porque Paulo, ele diz, meus irmãos, que esta igreja, cheia do Espírito, é uma igreja que cuida uns dos outros. Lá em Efésios, Paulo também diz que nós devemos nos encher do Espírito. E logo em seguida, Paulo, ele diz da nossa responsabilidade doméstica e também no trabalho. Veja, meus amados irmãos, comecem a notar aqui que Paulo está trazendo de forma muito clara essa relação, e essa relação deve ser fraternal, e não, e uma palavra nova, adversarial. Sabe, muitas vezes a nossa relação é olhar para o outro como um adversário, e não primariamente como um irmão, não numa relação fraterna. E é importante que você veja isso, que é fundamental para que você entenda quando for corrigir o erro do seu irmão, para fazer no ângulo correto, para, usando uma palavra popular, não perder a mão. Porque se tem uma hora, meus irmãos, em que é fácil nos mostrar como adversários e não fraternais, é neste momento. É nessa hora. Quando o irmão que está no erro, quando o irmão que está em pecado, é aí que nós olhamos para esse irmão como um adversário e o tratamos às vezes como um leproso. Não podemos nos aproximar, nos tratamos como um oponente, não como alguém querido que precisa de ajuda e foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E esse versículo nos lembra, meus irmãos, o verso 1, de algo muito, muito importante, que é o simples fato de que os cristãos, que os crentes pecam, e pecam muitas vezes, e que eles precisam de ajuda para serem recuperados e levados de volta ao caminho. Meus irmãos, quem se junta a uma igreja, quem frequenta uma igreja, geralmente tem olhado e tem tentado viver uma vida reta, mas há aqueles que olham para a igreja e procuram uma igreja de pessoas que não pequem, de pessoas sem faltas. Rapidamente vão se dar conta de que esta igreja não existe. Vão olhar para os outros e se a pessoa tiver um espelho, ela vai olhar para si mesma e perceber que a sua vida não é assim. Aliás, essa é uma boa razão, meus irmãos, que tantos falham, porque os olhos estão voltados para o outro, mas não para si. Sabe, e aqui, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, muita gente acaba se decepcionando com a igreja, porque estão olhando para homens e não para Cristo. Agora, esse tipo de gente é dividido em duas classes, e preste muita atenção nisso. O que tem o perdão de Cristo e está sendo treinado para crescer, e os que não têm a Cristo como Senhor. A diferença da igreja para fora da igreja não é quem não tem pecado. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. A diferença é aquele que tem um pecado e está sendo tratado, e aquele que tem pecado, mas não está sob tratamento, vivendo em pecado. Sabe, alguém disse certa vez que a igreja ela não deve ser comparada com um museu de santos. A igreja precisa ser vista como um hospital de almas que estão sendo tratadas. E Paulo aqui, meus irmãos, ele é muito realista. Ele acabou de falar do fruto do Espírito. Ele acabou de falar do crescimento espiritual. E em seguida ele diz que vai ter gente que vai se ver presa, embolada no pecado. Agora vem um detalhe aqui que muitas vezes passa desapercebido. O verso 1 ele diz assim:
se alguém for surpreendido. O que Paulo quer dizer sobre isso? Meus irmãos, é importante destacar que esta palavra não é quando você descobre o pecadinho ou o pecadão do irmão. Não é quando você olha para a vida do irmão como alguém que está à espreita tentando achar uma falha e então, como um policial dá flagrante, diga: "Ah, eu sabia que ele era um pecador. Nunca me enganou." Não, meus irmãos, não. O texto, quando afirma isso, se alguém for surpreendido, a ideia é alguém que está andando na sua vida. E quando essa pessoa nota, ela cai na armadilha do pecado. E ela foi surpreendida pelo erro. E ela está embolada, ela está presa, ela está tropeçando, ela está ali toda amarrada na artimanha do pecado. E ela não consegue sair sozinha. É interessante porque a palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, e eu quero usar uma ideia bem simplória, bem simples aqui. Você já dobrou bonitinho o seu fone de ouvido, falou assim, depois eu pego ele, colocou na bolsa, e aí você saiu, e de repente você vai pegar o seu fone de ouvido, como é que ele está lá? Exatamente, né? A Sara fez um bolado. Está todo embolado, e a gente passa raiva, porque você tem que tentar ali desenrolar. A figura que Paulo usa aqui, meus irmãos, é que muitas pessoas não estão vigiando e ela começa a fazer concessões ao pecado e quando ela percebe, ela está no emaranhado de artimanhas, ela está toda enrolada, emboscada, ela não consegue sair sozinha. E porque, veja, muitas vezes nós pecamos, todos nós pecamos, todos os dias, seja em palavras, seja em ações, muitas vezes nós não estamos lutando, muitas vezes nós rapidamente nos damos conta disso e pedimos perdão. Mas, meus irmãos, às vezes não é assim, às vezes é mais complicado, e às vezes o crente é derrubado pelo pecado. Às vezes, ele está embolado naquela situação, uma situação que tem entristecido o seu coração. E como é que a gente ajuda? Como é que a gente ajuda esse irmão? Essa é uma luta constante. E nós nos vemos, meus irmãos, muitas vezes nos tribunais da internet, sendo instaurados imediatamente quando alguém erra ou parece ter errado. Nós nos vemos como o mundo, não tendo o Espírito Santo, agindo de forma destrutiva ao invés de tentar cuidar. Veja, Paulo ele não está aqui tirando a responsabilidade de quem caiu na armadilha do pecado. Paulo está apenas lembrando, meus irmãos, que isso acontece e acontece a qualquer um quando nós saímos do caminho, quando nós deixamos de olhar para Cristo, quando nós não entendemos que fomos salvos, estamos cheios do Espírito, e aí de repente, meus irmãos, caímos na armadilha do pecado. Aquele que está de pé deve vigiar para que não caia. Sabe, eu gosto de um comentário, meus irmãos, do Timothy Keller, e ele diz o seguinte: Paulo aqui não está ensinando que cada crente tem a responsabilidade de absolutamente, cada vez que alguém pecar, ir lá fazer uma confrontação. Ele não está instituindo aqui uma política de policiamento universal. E aí ele diz, imagina se cada um de nós for atrás de confrontar cada um de nós, cada vez que cada um de nós pecar. Ou seja, como seria se você tivesse a mesma disposição quando você olha para o seu irmão que caiu em pecado, se você olhasse para os seus pecados e tratasse com a mesma severidade? Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós não estamos atentos aos nossos pecados, seja em palavras, seja em ações, e nos vemos, meus irmãos, enrolados numa trama. Mas há irmãos que estão presos pelo pecado, que está preso a algo que está dominando essa pessoa. A pessoa está presa, ela precisa de ajuda, ela não está conseguindo sair sozinha. Nós muitas vezes somos, meus irmãos, super velozes
em ficar apontando as nuances ou as falhas de qualquer pessoa. Mas o que Paulo nos ensina aqui? O que Deus tem a nos ensinar? Eu preciso dizer antes de avançar que também está errado, meus irmãos, a indisposição que nós temos de, entre aspas, sujar as mãos e ir ajudar alguém que está no emaranhado do pecado. É triste, meus irmãos, quando nós vemos pessoas assim e nós não temos a disposição de estender a mão e discipulá-la. E achamos que essa é a obrigação do pastor ou dos presbíteros ou de uma outra pessoa, não a minha. E a grande questão, meus irmãos, é: e aí? Vamos deixar esse irmão que está no pecado para trás? Vamos deixar aquele que pecou lá e dizer: já era, vamos embora, afinal de contas nós estamos, indo para a mansão celestial. Afinal de contas, segue o jogo. Meus irmãos, é interessante porque essa carta mostra que até mesmo Pedro foi corrigido por Paulo. É interessante porque o próprio Paulo fez com Pedro, quando Pedro se tornou repreensível, lá no capítulo 2. E aliás, a própria carta aos Gálatas é Paulo fazendo isso. Paulo vendo um povo, uma igreja inteira que está enroscada no meio de um pecado que tem um nome, e não ficou lá atrás, o pecado do legalismo. E ele fala: eu não vou deixar vocês mergulhados nesse lamaçal de pecado. Agora, quem que deve fazer isso? Quem que deve resgatar aquele que está enrolado no pecado? E Paulo deseja, meus irmãos, que aqueles que têm mostrado nas suas vidas as marcas a serem trabalhadas pelo Espírito Santo, esses devem estar de olhos abertos e corações aptos e prontos para ajudar aquele irmão, aquela irmã que está mergulhado no lamaçal do pecado, que não consegue sair. E por favor, meu irmão, minha irmã, entenda, quando Paulo fala que vocês que são espirituais, ele não está aqui dizendo uma super categoria de crentes que sabem todas as músicas do universo gospel. Ele não está aqui dizendo uma super categoria de crentes que não falta um único culto. Ele não está dizendo uma super categoria de crente que bate no peito dizendo: eu sou acima da média. Não, meus irmãos. Paulo não está aqui, meus irmãos, destacando supercrentes quando ele diz aqueles que são espirituais. Paulo gasta uma carta inteira fazendo um contraste entre dois caminhos. O caminho daqueles que buscam servir a Deus pelas obras, que acham que vão agradar o Senhor pelo bom proceder, que confiam nas obras para a salvação. Afinal de contas, não tem como falhar. Eu sou irresistível. Essa é para os adolescentes. Eu dou meu dízimo, eu visto essa roupa, eu faço tudo isso. Mas e o coração? E as vestes do coração? Sabe, meus amados irmãos, o caminho daqueles que buscam viver pelo legalismo, pelas obras, tem os olhos voltados para si. Mas, meus amados irmãos, há aqueles que pela ação do Espírito Santo estão se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esses são chamados espirituais, ou seja, pegando a própria linha de raciocínio de Paulo aqui, esses estão crescendo na fé, estão experimentando mais e mais o fruto do Espírito. Esses são aqueles que não usam as roupas, ou falam determinadas coisas, ou deixam de falar para que as pessoas vejam, mas porque sabem que tudo isso é desagradável a Deus e querem viver em santidade. Não é o que está no externo, é o interno que interfere no externo. É óbvio, meus irmãos, que naturalmente quem está crescendo assim, no fruto do Espírito, vive em gentileza, vive em amor, vive em domínio próprio, vive em bondade, vive em alegria, fruto do Espírito, estão com os olhos abertos para notar
quem está ali mergulhado no pecado e vão se dispor a um serviço que é cansativo, resgatar aqueles que estão presos no pecado, nas artimanhas de Satanás. Mas a última pessoa, meus irmãos, que você quer ver ajudando quem está mergulhada no pecado é o legalista. Sabe por quê? O legalista é aquele que não sabe como vencer o pecado. O legalista, meus irmãos, ele é ávido, ele é rápido para achar o pecado e ele é vencido pela força humana, porque ele acha que por obras é melhor. O legalista, meus irmãos, é aquele que está vendo que o outro está em pecado e ao invés de estender a mão, ele consegue estender o pecado e apontar as falhas. É aquele que percebeu que eu preciso de Cristo, mas ele que está no pecado, mergulhado ali, afundando, ele não precisa. Ele já era, vamos seguir. Não, meus irmãos. O contraste é nítido. O fruto do Espírito envolve mansidão, envolve domínio próprio, envolve o cuidado com o pecador, para que ele não seja esmagado. Mas é um cuidado parecido com o próprio Senhor Jesus, aquilo que ele tem demonstrado. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós oramos e queremos ser parecidos com Jesus, mas basta a mulher adúltera passar na nossa frente e ao invés de olhar e dizer, mulher, onde estão os teus acusadores? Nós queremos jogar a pedra. Mas é importante dizer, meus irmãos, nem Paulo e nem eu estou dizendo que devemos fazer concessão com o pecado, que devemos fazer carinho com o pecado. O que Paulo mostra com espírito de brandura, com amor, é que devemos fazer isso em amor, porque amamos a Deus, porque amamos os nossos irmãos. Quando você se vê mergulhado no pecado, em diversas situações da sua vida, como é que Cristo cuidou de você? Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 11, o texto que eu citei, que ele é manso e humilde. E ele se descreve como alguém que não esmaga a cana quebrada. Nós, discípulos de Jesus, que estamos crescendo na imitação de Cristo, nós devemos agir assim também, meus irmãos. E é por isso que Paulo fala sobre uma correção que deve ser feita com brandura, com o espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. E essa correção, meus irmãos, só vai ser feita de modo adequado, não destrutível, por alguém que anda pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque essa pessoa está sendo treinada no caminho do Espírito do Senhor. Essa pessoa está tendo seu coração moldado. E Paulo fala, corrija com brandura, fique atento para que você também não caia nessa armadilha. O fato é, meus irmãos, que existem fracos entre nós. Existem irmãos mais fracos na fé. Mas aqueles que foram salvos, movidos pelo Espírito do Senhor, estão dispostos a corrigir em amor. Cresçamos, meus irmãos, nesse cuidado mútuo. Sabe, isso é para nós, é para todos nós. Mas talvez não seja a sua situação corrigir um irmão que você sabe que está falhando, está mergulhado no lamaçal do pecado. Talvez você esteja vivendo assim. Então se deixe ser ajudado, não resista. Não ache que a solução vai ser você correr da igreja. Porque você também vai ter uma vida legalista, achar que você tem uma solução melhor do que a solução de Deus. Se você tiver que enfrentar a disciplina, pelos meios que Deus dispôs, enfrente. A solução para o pecado, meus irmãos, não é a lei. A solução para o pecado é Jesus Cristo e o Espírito dele em nossas vidas. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito, nós temos força para vencer o pecado e podemos aceitar a correção de nossos irmãos. E essa é a primeira verdade. Essa é a primeira marca que destaca esta igreja. A gente não abandona os feridos da batalha, a gente cuida, a gente não deixa para trás os peregrinos que estão enroscados no pecado. A gente se volta a eles com brandura, com amor, a gente o puxa da lama com cuidado para ele não cair.
E me perdoe, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer apenas uma ilustração aqui, algo que eu tenho guardado no meu coração e que me dói. Ministério pastoral tem muitas alegrias, também muitas tristezas. E uma das tristezas que nós temos que enfrentar no ministério pastoral é quando nós temos que disciplinar um colega pastor porque caiu no 7º mandamento ou em outros pecados. O presbitério julga e assim disciplina os seus pastores. E eu participei de um tribunal, porque se instaura o tribunal e depois a disciplina. E uma das coisas, meus irmãos, que eu já tenho percebido por 2 vezes, é que uma vez que o ministro ou qualquer outro está disciplinado, nem sempre queremos sentar ao lado dele. E não é algo que me contaram, não é algo que eu li nos livros, é algo constatado. Que talvez eu tenha falhado. Porque eu não consigo ver como pode aquele pastor estar sendo disciplinado. Ele é um semideus. Como ele pode cair? Ele não é um semideus, meu irmão, minha irmã. Ele é um ser humano, ele é crente como a gente. Que é digno das nossas orações, do nosso apoio. Nós não apoiamos o pecado do irmão, de qualquer irmão. Nós apoiamos os nossos irmãos na fé e o levantamos. A igreja tem que ser assim. Mas a segunda verdade que Paulo destaca aqui, meus irmãos, além de corrigir nossos irmãos com brandura, com amor, uma igreja mútua é aquela que carrega as cargas uns dos outros. É interessante porque do verso 2 até o verso 5, o apóstolo Paulo, ele está dizendo algo sobre a vida cristã. E olha que interessante, leia aí do verso 2 a 5, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Verso 3, porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Meus irmãos, tudo isso é muito interessante. À luz de tudo que Paulo já havia dito, vem trazendo de instrução, ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas nós temos que entender que há uma diferença aqui. Porque parece que há uma coisa totalmente fora do que Paulo já vem tratando sobre a questão do legalismo. Porque veja, há uma diferença. Os legalistas queriam jogar cargas sobre aquele povo. Os legalistas daquele contexto queriam impor leis, regras sobre as costas daquele povo, eles mesmos não queriam se submeter. Mas não é essa carga que Paulo está destacando que nós devemos levar. É interessante porque naquele contexto eles falavam sobre a guarda de dias, a guarda de festas, da circuncisão, as obrigações, os pesos de alguma forma para tentar alcançar a salvação por meio das obras, e nada disso vai funcionar. Mas o que Paulo está dizendo aqui de levar as cargas uns dos outros? Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, é que se você entrou pela fé nesse grupo dos salvos, que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, você se tornou parte de um corpo, e isso significa andar com este corpo. Nenhum crente foi salvo para andar sozinho nessa terra. Nenhum crente foi salvo para achar que se é tão especial ao ponto de não conviver com outros que também são pecadores. Não, meus irmãos. Jesus certa vez falou isso para nós, tomarmos o jugo dele, para lançarmos nossas cargas sobre o jugo, sobre ele. E perceba que não é só você se juntar a Jesus, é uma multidão que se junta a ele. E agora nós estamos aqui, um apoiando o outro. Mutualidade. Uma das coisas que me chama a atenção, meus irmãos, no corpo, eu não sei se você já quebrou o pé, ou o dedinho, ou qualquer parte do seu corpo, mas realmente quando você sofre algum acidente, eu há algum tempo eu torci o meu pé,
fui parar no pronto-socorro, e você muda o seu compasso, você tem que agora firmar a força numa outra perna, a outra perna também começa a sofrer, né, dona Marilza? E a gente começa a sentir dores, porque alguma coisa não está funcionando direito. Nenhum crente, meus irmãos, foi salvo para viver achando que sozinho pode enfrentar todas as coisas. Não, a vida cristã é uma vida árdua. Não tem nada fácil nessa vida, meus irmãos. Se tornar crente não faz a vida fácil. Para de pensar que uma vez que você é membro dessa igreja, você não vai ter sede de perder a voz e quebrar o copo. Para de pensar que você, ao longo da sua vida, da sua jornada, não vai enfrentar lutas e não vai precisar de ninguém. Você vai precisar. Se você anda meio decepcionado com o ser cristão, é porque de alguma forma alguém falou para você que tudo seria um mar de rosas. Porque um crente verdadeiro sabe que no passado muitos sofreram e ele também vai sofrer. Mas se tornar cristão te faz parte de um povo que vai te ajudar a carregar o peso, ou deveria te ajudar a carregar o peso. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se você tem cargas, eu tenho cargas. Se você tem pesos, eu tenho peso. Se você precisa de ajuda, eu preciso dizer, eu estou aqui, meu irmão. A vida cristã não é você viver sozinho até chegar ao céu. Nós marchamos juntos, nós vamos juntos, caminhamos juntos. Se estamos unidos a Cristo, se estamos unidos uns aos outros, não tem como estar em Cristo sem estar com o povo de Cristo, irmãos. Não tem como ser parte de Jesus sem ser parte do povo dele. Não tem como amar a Jesus, eu já disse isso lá atrás, e odiar sua noiva. Não tem como. E é interessante porque aqui Paulo faz referência, meus irmãos, no texto que nós lemos, à lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Já que ele está falando do legalismo, já que ele está falando de tantos que querem se ostentar no legalismo, qual é a lei de Cristo? Para isso você tem que voltar nas sessões anteriores, ou na sessão anterior. Lá no capítulo 5, versículo 13 e 14, propriamente destacando mais o 14, eu quero reler, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aí o verso 14 ele diz, ele toca nesse ponto, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa ideia é uma ideia muito interessante, irmãos. Não é quando você vem a Jesus que você é chamado para uma vida sem direcionamento, sem regras, sem limites. Não é isso. Não é viver na libertinagem, afinal de contas, porque é isso que nós temos visto, né? Eu posso beber à vontade, eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser ver pornografia, eu posso ver pornografia, se eu quiser usar com a minha boca palavreado chula, eu posso fazer, porque afinal de contas eu estou salvo. Não é isso, você entendeu errado. A lei aqui se resume em ser parecido com Cristo. E o ponto aqui, meus irmãos, é que você não precisa obedecer para ser amado, que você pode fazer alguma coisa para alcançar algum favor, que você, ao fazer, se você for para a igreja, a sua semana vai ser boa e não vai ter problema. Não, especificamente, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que esse amor do qual Jesus falou, essa lei de Cristo que nos foi dada, ela implica, meus irmãos, em a gente carregar o peso. E se a gente não fizer isso, nós seremos como um símbolo que retine, um barulho que se ouve, mas logo se esvai. O amor bíblico não é algo etéreo, o amor bíblico não é algo teórico, o amor bíblico não é algo sem resultados. O amor cristão significa que a gente vai ajudar uns aos outros a andar. Você quer ter uma boa experiência na vida cristã, na igreja?
porque ela passa por isso aqui. Os crentes têm carregado os pesos uns dos outros. Será que nós estamos vivendo isso? Os crentes têm se deixado ajudar uns pelos outros? É interessante que o Tim Keller, ele coloca muito bem, ele diz que os legalistas são aqueles que colocam fardo nos outros. O crente, ele faz a comparação, é alguém que carrega os fardos dos outros, que tira o fardo dos outros. O legalista é alguém que gosta de fazer a vida do outro ser pesada. Meus amados irmãos, ser crente é coisa séria. Não é brincadeira, não. E ser crente não é ser um religioso, tem diferença. O religioso vive entrando e saindo de uma igreja e nada muda a vida dele. Ele até se emociona, ele até sente algum calafrio, alguma coisa. O crente não. O crente é alguém que gosta de ajudar a vida do outro a ser mais. O crente é aquele que ajuda o seu irmão a andar, que sente prazer em olhar e de fato dizer: eu estou alegre porque ele está alegre, mas eu choro porque ele está chorando. A vida dos seus irmãos aqui da igreja é mais leve por sua causa. Você tem tornado a vida dessa igreja mais leve, ajudando um pouquinho a carregar o fardo do seu irmão? Agora vem um ponto, meus irmãos: se nós não temos vida de igreja, se nós só vemos ao domingo e já saímos por aquela porta e não nos interessamos na vida do nosso irmão, como eu vou saber que ele está passando por lutas? Ah, pastor, isso aí é coisa do Senhor. Errado. Somos todos nós. Todos nós. Porque a vida da igreja local, meus irmãos, é um ajudando o outro. Ou você entra e sai, não participa e não ajuda ninguém, ou você entra e sabe que aquele irmão, que mesmo que caiu e que precisa do amparo, é alguém que carrega um peso na sua vida e que precisa da ajuda de uns dos outros. E eu penso, meus irmãos, que nós viveríamos mais felizes, mais exultantes, menos cansados, se fôssemos mais dispostos a carregar a carga alheia e mais dispostos a deixar os irmãos carregarem o nosso fardo, porque às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nós temos cargas emocionais, cargas financeiras, cargas da ignorância, cargas da falta do entendimento de como é a vida, da palavra de Deus, cargas de solidão, cargas que vêm de muitas formas múltiplas. Às vezes nós nos sentimos sozinhos com o rosto bobo na face e as pessoas acham que está tudo bem. E a gente precisa, meus irmãos, de alguém que nos ajude, porque não vai vir um anjo do céu a nos levantar. Deus usa pessoas, companheiros que estão ao seu lado. A gente precisa ajudar uns aos outros, e isso precisa envolver uma visão adequada de quem nós somos. E é por isso, meus irmãos, que Paulo fala das questões todas aqui, que envolve julgar alguém que está à sua volta. Veja, ele volta para o legalista, ele diz: o que esse legalista tem? Ele não tem nada, é uma visão extremamente exagerada de si mesmo, exagerada, autoexaltada. Ele diz: olha, se ele tivesse alguma coisa que lhe pertencesse, ele poderia se gloriar. Ele olha para a lei de Deus e ele pensa: eu dou conta, é comigo mesmo, bate no peito. Mas o legalista é alguém, meus irmãos, que acha que pode cumprir, matar a pau porque ele cumpre a lei. E Paulo diz: vocês não são nada, nenhum de nós é nada. Nós não somos nada sem a graça de Deus, meus irmãos. Eu deveria olhar para a vida do meu irmão que está caindo, sofrendo, e ao invés de fechar os olhos, eu deveria prosseguir, eu deveria olhar e dizer: misericórdia, Senhor, porque eu não estou fazendo nada. Eu prefiro deixá-lo na vida de pecado, ou então deixá-lo em suas necessidades. Se a gente se julga muito a coisa, se a gente se julga mais do que somos, a gente não vai estar disposto a sujar as mãos, ajudando quem está no pecado. A gente não vai estar muito disposto a ajudar as cargas dessas pessoas e olhar e falar para este irmão que nós estamos aqui. Meus amados irmãos, eu acho que eu posso me colocar junto aos irmãos nessa situação.
Porque Paulo ele se detém explicando um pouco melhor essa questão de entendimento. E hoje eu estava comentando com a nossa irmã Penha que a perícope aqui parece que ela para no verso 5. E eu fui tentado a fazer com apenas 2 divisões, mas de repente os meus olhos saltam para o verso 6. E no verso 6 o texto diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Porque, em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós devemos cuidar daqueles que estão caídos no pecado, com brandura, com amor, restaurá-los. Nós devemos levar as cargas uns dos outros em qualquer esfera, fazendo isso em amor. Mas, em terceiro lugar, uma igreja que vive na mutualidade é aquela que compartilha com alegria e generosidade com aqueles que os guiam pela fé. Veja, meus irmãos, o que Paulo traz aqui no versículo 6? O que ele está querendo dizer? Paulo entra, meus irmãos, num aspecto desse cuidado mútuo, voltado agora para a liderança. É mais uma forma de apoio mútuo. Veja, irmãos, nós devemos olhar com atenção especial para aqueles que velam, para aqueles que cuidam das nossas almas. E esse é um assunto que é um tanto quanto constrangedor para qualquer pastor. Porque, veja, meus irmãos, ele diz respeito àqueles que se gastam no ensino da palavra de Deus. Diz respeito, meus irmãos, àqueles que estão voltados a ensinar. O versículo 6, ele diz: aquele que está sendo instruído na palavra, se faça participante em todas as coisas boas, àquele que o instrui. Ah, meus irmãos, como dói, como dói não ter alguém para me apoiar. Eu não estou falando do conselho dessa igreja, que eu louvo a Deus pela vida deles. Não estou falando da liderança da igreja, estou falando de gente como cada um aqui. Como dói, meus irmãos, às vezes sermos ávidos para falar mal de pastores. Eu não estou aqui dizendo da minha pessoa, mas de forma geral. De levarmos cargas, peso, afinal de contas, pastor que se vira, ele ganha para isso, como eu já ouvi. Ele que carrega o piano. Há um conflito entre rebanhos e pastores, irmãos. Isso é triste, mas é real. Igreja não cresce. Há um conflito ligado às expectativas criadas e não cumpridas. Há um conflito de muitos que têm olhado para os seus pastores achando que eles são super-heróis, que não são feitos de carne e osso. Há muitos, meus irmãos, que preferem ficar estigando e vendo o tempo que o pastor está utilizando do seu ministério, ao invés de orar pela vida dele. Ao invés de ligar e dizer: pastor, estou com você, a missão é nossa. Há muitos que gastam tempo, meus irmãos, para visar, olhar a vida do outro, ao invés de dobrar joelho e dizer: Senhor, abençoa o meu pastor. Talvez você já tenha participado de uma igreja onde aconteceu isso e é bem triste. Não, meus irmãos, pastor é pecador. É triste quando você recebe, por exemplo, meu irmão, minha irmã, a pechar a placa de que todo pastor é ladrão. E é triste quando nós ouvimos dentro da igreja que pastor não tem que receber salário. Uma igreja espiritual, meus irmãos, uma igreja que não é legalista, ela cuida bem daqueles que estão na sua liderança. Meus irmãos, Paulo não está dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui, que nós temos que mimar ou encher o pastor de elogios e bens materiais. Afinal de contas, vamos agora dar dinheiro para o pastor, isso, aquilo, como muitos têm pregado por aí. Não. Mas basta aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo entender que o cuidado pastoral é um chamado que vem de Deus
E que privilégio você ter um pastor bíblico. Que privilégio você tem um pastor que durante a semana dedica tempo à oração e à leitura da palavra. Pode ser que ele não seja PhD, pode ser que ele não seja o mestre, o doutor que está lá na mídia, mas quem vai te visitar, meu irmão, minha irmã, quando você estiver doente ou precisar do apoio, é este pastor que está dia após dia. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu já disse isso uma vez, meus irmãos, uma das coisas mais emocionantes que eu levo no meu ministério é ter recebido a visita de um membro da igreja que se achegou, bateu na sala, no gabinete pastoral e disse: pastor, eu não vim pedir nada, eu não vim levar nenhum problema, eu vim orar pela sua vida. Estava passando aqui na frente e vim orar. Está tudo bem, pastor? Cuidado, meu irmão, minha irmã, ao achar que a igreja é uma empresa. Igreja não é empresa. Cuidado. Deus se preocupa com a sua igreja, tanto é que na continuação do texto, ele diz: aquele que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Depois ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. E por que a liderança tem que sofrer? Para o apóstolo Paulo faz todo sentido, meus irmãos, aquele que se dedica a semear coisas espirituais, receba da igreja coisas espirituais. Eu quero concluir, meus irmãos. Havia muita coisa que a gente poderia falar aqui. Mas a vida da igreja não é fácil. Eu tenho muito carinho, eu tenho muito amor por essa igreja. Por isso eu estou há muito tempo aqui. Graças a Deus, há muitos anos. E se passou na sua mente, talvez, já demorou, né? Eu tenho uma triste notícia para te dar. Só vai acontecer quando Deus assim quiser. Ou Ele me recolher. E eu estou dizendo isso porque o meu ministério não depende de homens. Não depende do conselho. O ministério de qualquer pastor depende de Deus. Pastor que é crente. De modo, meus irmãos, que o carinho que eu tenho por esta igreja é que ela cresça. E que de fato, eu vou dizer para os irmãos, eu choro quando eu vejo os bancos vazios. Mas eu também choro quando ouço acusações dizendo: mas também o pastor não conta uma piada, o pastor não faz, os sermões são pesados. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso aqui, que eu quero ver essa igreja crescer. Mas, meus amados irmãos, não firme o seu ministério olhando para a minha vida. Quando eu for embora, se o Senhor assim mandar, o seu ministério tem que estar em Cristo, não em pastores. Mas quando vier um outro pastor, ou este mesmo, ore pela vida dele, apoie a vida dele, apoie sua família. A esposa do pastor não é pastora. E nunca vai ser. Ela é crente. Ela também precisa do apoio mútuo e da correção se ela falhar. Os filhos do pastor não são perfeitos. Os nossos irmãos, olha aí para o lado, olha para o seu irmão, pode olhar para ele. Ele é pecador. Ele é falho. O marido que você dorme do lado, a esposa, ela é uma pecadora. E se ela ou ele disser que não tem pecado, ele se faz mentiroso. Mas a nossa esperança é em Cristo. É pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós estamos aprendendo como se vive na casa do Pai. Isso não é fácil. Veja, meus irmãos, as doutrinas espirituais, a habilidade, o fruto do Espírito, ele é desenvolvido. O domínio próprio não vem da noite para o dia. Não adianta você achar que vai ter domínio próprio dirigindo se você não tem uma comunhão com Deus e com seus irmãos. E se você quiser uma igreja melhor para vivenciar, se você gostaria que a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal fosse essa igreja melhor em vários sentidos, e se você tem se sentido frustrado com a igreja que você tem, ótimo, porque eu também me entristeço. Eu também gostaria que a igreja fosse melhor. E por que nós não estamos lutando por esta igreja?
Porque de fato Deus vai me cobrar, mas também os irmãos, por tudo que temos feito com aquilo que Deus nos deu. Que igreja nós queremos ser? Ou devemos ser? Uma igreja de cuidado mútuo, que apoia, que levanta o que está abatido no pecado, que restaura e tem prazer de restaurar a vida daquele irmão. Uma igreja que carrega as cargas uns dos outros, sem se esquecer daqueles que velam por suas almas, dia após dia, e também precisam de cuidados, através da oração, de palavras e ações. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar? Santo Deus, eu quero bendizer o teu nome e te agradecer pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos esta igreja salva pelo Senhor Jesus Cristo, composta de irmãos que, de fato, lutam contra o pecado, mas há momentos que nós caímos, ó Deus. Há momentos que nós falhamos, há momentos, ó Pai, que não temos vigiado e acabamos mergulhando no pecado. Senhor, levanta irmãos e irmãs dispostos a nos ajudar, a amadurecer na caminhada cristã. Senhor, que não sejamos voltados para dentro de si, mas que tenhamos a disposição de ajudar o próximo e também de clamar quando precisarmos de ajuda. Ajuda-nos a lidar com as nossas cargas, com nossos pesos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a humildade de pedir perdão e de perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Pai, de uma forma muito especial, oro pela vida do conselho da igreja, por cada presbítero e suas famílias. Oro pela junta diaconal, cada diácono e suas famílias. Oro por cada liderança desta igreja. Que tenhamos apreço, Senhor. Que cuidemos de todos aqueles que têm cuidado de nós, que têm velado pela nossa alma, que têm se afadigado no trabalho e na obra do Senhor. Deus molda a igreja presbiteriana de Jaboticabal, não segundo a igreja da esquina ou da internet, mas molda-nos, ó Deus, segundo o caráter de Cristo. E dar-nos, ó Deus, um coração que de fato seja agradável a Ti, moldado pelo Senhor. Louvamos a Ti, ó Pai, por esta igreja e bendizemos o Teu nome em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus.